Olá, pessoal do 10º semestre. Chegaram nos quinto, né? Os quintos já está acabando. Já estamos no mês de junho, caminhando para o final do 10º semestre. Isso é muito bom. Daqui a pouco vocês estão no 6º ano. Aí é que eu quero ver como é que vocês vão se virar. Peço a Deus que tenha advogados próximos a vocês que possam auxiliá-lo no 6º ano, que é o ano onde a gente não está mais com vocês, não tem mais os professores para perguntar, alguns colegas vão permanecer colegas e amigos, outros vão ficar no passado, aí na turma que vocês estudaram. Mas o importante é que quem vive tem passado, quem não viveu não tem história para contar. Então vamos à nossa aula de hoje de Direito Ambiental. O nosso tema é sobre plano diretor. Nós vamos estudar hoje o plano diretor da cidade de Guarulhos. Guarulhos, a cidade próxima a São Paulo, capital, na verdade grudadinha por vários bairros, fazendo fronteira aí entre São Paulo e Guarulhos. Mas antes de falarmos diretamente do plano diretor da cidade de Guarulhos, nós vamos ver aonde está a determinação na lei que cada município tenha o seu plano diretor. Então, vamos até o Estatuto da Cidade, aonde nós vamos observar onde está esta determinação. Então, abrindo o nosso Estatuto da Cidade, estão lembrados? Eu vou caminhar lá em cima para vocês lembrarem o número da lei. Nossa, professora, nem lembro mais. Então, faz favor, pega aí, Estatuto da Cidade, é a lei 10.257 de 2001. É a que veio dispor sobre os artigos 182, 183 da Constituição Federal, estabelecendo as regras, as diretrizes gerais sobre a política de desenvolvimento urbano. Neste Estatuto da Cidade, vamos caminhar para o artigo 4º. No artigo 4º, vocês vão verificar que até chegar lá, nós teremos vários instrumentos da política ambiental para esse desenvolvimento da política urbana. Aí, no capítulo 3º, especificamente, que é o que nós vamos trabalhar hoje, está escrito assim: dos instrumentos da política urbana. Seção número 1, dos instrumentos em geral. Para os fins desta lei, são utilizados, entre outros instrumentos. Que é isso, professora? É que para que a política de desenvolvimento urbano se desenvolva, ela precisa de mecanismos, ela precisa de um plano de ação, ela precisa de uma estratégia. Então, aqui a lei chamou a estratégia de instrumentos. Instrumentos facilitadores do desenvolvimento da política urbana. No nosso caso hoje, nós vamos estudar o inciso 3º, planejamento municipal em especial. E o planejamento municipal, ele tem como primeiro instrumento o plano diretor. Caminhando na lei, vejam aí que escrevi para vocês, ir para o artigo 39 do Estatuto da Cidade. Caminhando na lei, nós vamos agora para o artigo 39. Nossa, professora, mas por que esse salto? Esse salto porque nós temos aqui um capítulo específico sobre este instrumento. Capítulo 3º do Plano Diretor. Primeiro vamos entender o que o Estatuto da Cidade determina em relação ao plano diretor, para que depois nós possamos estudar o plano diretor da cidade de Guarulhos. Assim vai ficar mais fácil para entender por que esse instrumento da política urbana existe, ok? Desculpem, vamos lá. Artigo 39. Da propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais da ordenação da cidade, expressas no plano diretor. Opa, a professora já disse que a propriedade urbana, a partir do Estatuto da Cidade, ela tem uma função social. E essa função social, ela tem que estar, para que ela cumpra, ela tem que cumprir as exigências expressas, ou seja, escritas no plano diretor.
assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos, quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas. Então, 3 palavrinhas aqui que neste momento nos interessam. Então, qualidade de vida, justiça social e desenvolvimento das atividades econômicas, ok? Respeitados diretrizes desta lei. Lá no artigo 40, diz que o plano diretor, ele é aprovado por uma lei municipal. Tanto que agora que nós vamos trabalhar o plano diretor da cidade de Guarulhos, vocês vão ver que ele tem um número de lei. Então, ele é aprovado por uma lei municipal. Ele é o quê? Um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Através do plano diretor, se tem uma estratégia, que a lei chamou de instrumento, que vai determinar de que maneira o município deve caminhar para conseguir tornar esta cidade aos seus cidadãos uma cidade que dê qualidade de vida, que tenha justiça social e as pessoas possam desenvolver as suas atividades econômicas tranquilamente. Então, vamos ver aqui no artigo 40 como nós vamos caminhar. O plano diretor, então, é aprovado por uma lei municipal, é um instrumento básico da política de desenvolvimento urbano, e aí vamos às exigências. O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, quer dizer que não existe só ele. Ele é um dos instrumentos, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e prioridades nele contidas. Quer dizer que ele é um instrumento macro, onde ele terá vários instrumentos micro. O plano diretor deverá englobar o território do município como um todo, ou seja, deve atender à necessidade de todos os cidadãos daquele município. Não importa em que área territorial do município ele esteja. A lei que instruir o plano diretor deverá ser revista pelo menos a cada 10 anos. Então, nós temos uma lei municipal que vai instituir o plano diretor conforme consta, acima, e essa lei deve ser revista a cada 10 anos. Pode ser menos? Pode. Aqui está dizendo que pelo menos a cada 10 anos, o instrumento de desenvolvimento da política urbana, chamado plano diretor, deve ser revisto. Aí, no processo de elaboração, nós temos aqui um processo de elaboração do plano diretor e a fiscalização da sua implementação, cabe a quem? Aos poderes legislativos e executivos municipais, que deverão garantir. Então, vamos lá. No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização da sua implementação, os poderes legislativo e executivos municipais, vamos até grifar aqui, garantirão o quê? Inciso 1º, a promoção de audiências públicas, debates com a participação da população e associações representativas de vários segmentos da comunidade. É porque o Estatuto da Cidade, ele entende que para que o município possa atingir as necessidades dos cidadãos que lá vivem ou que lá trabalham, que é onde desenvolve as suas atividades econômicas, não adianta ele, através do seu poder legislativo e executivo, assim determinar sem ouvir a opinião da população. Por isso que é necessário, através de audiências públicas, convocar os cidadãos, os munícipes, para que eles venham tomar ciência do que é que o município quer fazer e assim também poder se manifestar contra ou a favor de determinadas decisões municipais.
Aqui também nós temos que esses debates que são conferidos, né, dado o poder para que a participação popular aconteça, eles são importantes, são grandiosos. E esse indivíduo, se quiser, ele fala sozinho, mas se ele quiser, ele também pode falar coletivamente. Por isso, as associações de diversos segmentos da comunidade. Por exemplo, uma associação de bairro, uma associação de cidadania, porque nós estamos falando, de novo, de um direito difuso e coletivo. É um direito que vai abranger um grupo, uma classe, categoria de pessoas, e por isso elas podem se associar. As ações civis aqui têm legitimidade para trazer nas audiências públicas, nos debates que permitam a participação da população, a opinião das pessoas, por exemplo, de uma associação de um bairro específico do município. A publicidade quanto aos documentos e as informações produzidas. Então, o poder legislativo e executivo do município vai precisar dar transparência, demonstrar os documentos e as informações que forem produzidas aonde? Nas audiências públicas, nos debates e de acordo com o indivíduo ou com as associações. E também acesso a qualquer interessado a documentos e as informações produzidas. O plano diretor é obrigatório. Opa, aqui o Estatuto da Cidade traz algumas regras. O plano diretor é obrigatório para as cidades. Toda cidade, professora, precisa de um plano diretor, mas tem cidades que são tão pequenas que nem aparecem no mapa. Geograficamente, elas não estão localizadas nos mapas. Ela também precisa de um plano diretor. Já existem outras cidades que são tão grandes que elas poderiam engolir vários municípios numa única cidade. Olha, a regra está clara no artigo 41. O plano diretor é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Isso quer dizer que com menos de 20 mil se torna facultativo. Mas se o Poder Municipal quiser fazer um plano diretor para ter um instrumento de desenvolvimento, pode? Pode. Obrigatório dos 20 mil para cima, 20 mil para baixo, facultativo. E também é obrigatório para as cidades que são integrantes das regiões metropolitanas e de aglomerações urbanas. Por exemplo, nós estamos na cidade de Guarulhos, que faz parte da região metropolitana do município de São Paulo, capital do estado de São Paulo. Então, todas as cidades que estão em torno da capital, elas são chamadas de integrantes de regiões metropolitanas. Estas cidades precisam de um plano diretor, além do inciso 1º, que são aquelas com mais de 20 mil habitantes. No inciso 3º, coloca que o poder público municipal pretende utilizar o instrumento, que é este instrumento que está previsto na Constituição, como um instrumento de desenvolvimento da política urbana, e aí ele também deve abranger áreas de especial interesse turístico. Existem muitos municípios que a sua principal fonte de renda é o turismo. Existem outros municípios que têm 1, 2, 3, 4, no máximo 10 pontos turísticos e que podem ser eventualmente visitados. Mas estou colocando duas diferenças. Existem municípios que vivem do turismo. Vamos imaginar aqui na região de São Paulo, do estado de São Paulo, as regiões das águas. Nós estamos falando de águas de Lindóia, e as cidades que estão no seu entorno. Ou se não, podemos falar da região de Serra Negra. São cidades que vivem do turismo. Então, eu preciso de um incentivo para pousadas, hotéis, restaurantes, bares. Eu preciso de incentivo para receptivos de turistas. Então, o governo municipal, ele precisa ter um olhar atento a estas cidades que, de fato, têm espaços especialmente protegidos porque estão relacionados ao turismo daquela região, porque é o turismo que vai trazer a circulação de renda, é o turismo que vai trazer a circulação de dinheiro. E aqui, também, no inciso 5º, inseridas na área de influência de empreendimentos
ou atividades com significativo impacto ambiental. Bom, quando nós conversamos sobre licenciamento ambiental numa outra aula, nós conversamos sobre algumas situações que ocorrem na cidade que podem trazer vários impactos ambientais, como, por exemplo, os condomínios parque, que são esses condomínios com muitas torres, áreas territoriais extensas, onde nesses condomínios você vai ter várias áreas de lazer. Tem quadra, tem piscina, tem parquinho, tem área para rede, tem área para passear com o seu pet, tem área para você lavar o carro, tem área para salão de beleza, área para cinema, para lan house. Então, esses empreendimentos que têm área territorial muito grande, eles geralmente causam bastante impactos ambientais. E eu não estou falando só do meio ambiente natural, estou falando especificamente da cidade. Porque quando nasce um condomínio com 10 torres, de 20 andares, com 6 apartamentos a cada andar, você imagina quantas famílias vão passar a viver neste condomínio? Quantas famílias vão passar a circular naquele município e provavelmente trabalhar ou comprar naquele município? Então, essas áreas de influência para empreendimentos que possam trazer significativo impacto ambiental, elas também devem ser cuidadas no plano diretor. Ainda, devem ser incluídos no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos. Se esse município, por exemplo, ele estiver nas encostas, vamos falar aqui do litoral paulista, o litoral sul, vamos falar ali Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, Santos, São Vicente, toda região que tem área de encosta, ela tem problema com deslizamentos. E os deslizamentos, eles causam grandes impactos. Temos também os municípios que são cortados por grandes rios. Aqui pode acontecer inundações bruscas, inclusive. E também os municípios que têm processos geológicos ou hidrológicos relatos. Então, quer dizer, são peculiaridades, particularidades daquele município que devem constar especificamente do plano diretor. Aqui são determinações trazidas pelo Estatuto da Cidade. Observem que esse inciso 6º, a lei é de 2001, e esse inciso 6º foi introduzido em 2012, porque começaram a surgir vários problemas que os municípios precisam administrar com catástrofes, que é o caso de deslizamentos, inundações e outros processos que possam afetar a área territorial daquele município. Aí, caminhando neste artigo, nós temos o parágrafo 1º, no caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadradas no inciso 5º, e aí voltando um pouquinho, o 5º fala sobre empreendimentos de significativo impacto ambiental. Os recursos técnicos e financeiros para a elaboração do plano diretor serão inseridos entre as medidas de compensação adotadas. Custos. 2. No caso de cidades com mais de 500 mil habitantes, 500 mil habitantes, deverá ser elaborado um plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor e nele inserido. Quando eu tenho um município com mais de 500 mil habitantes, provavelmente eu vou ter a necessidade de um transporte intermunicipal. Então, é necessário que conste do plano diretor as licitações, concessões, permissões para o transporte público urbano, que é um bem essencial e que não pode faltar para a população. Por exemplo, a cidade de Guarulhos, por muitos anos, ela foi considerada uma cidade dormitório. As pessoas só moravam em Guarulhos. A grande maioria das pessoas iria trabalhar em São Paulo, capital. Já que se falarmos do centro da cidade de Guarulhos para chegarmos ao primeiro bairro da cidade de São Paulo, estamos falando de 15 minutos de carro. Então, por muitos anos, a cidade foi somente uma cidade dormitório. Nos últimos 10 anos,
Guarulhos se desenvolveu muito, trouxe para a cidade muito comércio, trouxe indústria, e nos últimos 5 a 7 anos houve um boom imobiliário na cidade de Guarulhos, aonde as grandes áreas foram compradas pelas construtoras e incorporadoras de condomínios, e nasceram vários condomínios parques na cidade. Então, isso faz com que este município precise se preocupar com o transporte, porque é uma das funções sociais da cidade sustentável, que as pessoas possam se locomover tanto dentro da área daquele próprio município, como de maneira intermunicipal, com os municípios próximos um do outro. E como Guarulhos está na região metropolitana, mais ainda a necessidade de se locomover para São Paulo capital. Então, aqui o plano diretor precisa trazer também a informação sobre o plano de transporte urbano integrado. O que mais? As cidades que tratam o caput deste artigo devem elaborar planos de rota acessíveis, compatíveis com o plano diretor, na qual está inserido, que disponha sobre passeios públicos e serem implementados e reformados pelo poder público com vistas a garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidades. O que são os passeios públicos? As calçadas das avenidas, ruas. Então, aqui, implementação ou reforma feita pelo Poder Público Municipal, referente ao quê? Acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida para as rotas e vias existentes, inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, as regiões onde esses passeios públicos têm aglomeração de pessoas, como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde. Aqui ele sugere que locais seriam esses: órgãos públicos, locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correio, telégrafos, bancos e outros, sempre que possível de maneira integrada com o sistema coletivo de passageiros. Então, eu dou acessibilidade da calçada, que é o passeio público, e dou acessibilidade do transporte coletivo também. É uma das obrigações, porque nós estamos falando das cidades sustentáveis, as cidades que dão às pessoas que nela moram e trabalham, ou só moram, só trabalham, a qualidade de vida esperada para um meio ambiente equilibrado. Este plano diretor tem que conter, no mínimo, aí aqui vem informações mínimas, a delimitação das áreas urbanas, onde poderá ser aplicado o parcelamento, a edificação e a utilização compulsória, considerando a existência de infraestrutura e de demanda para a utilização da área territorial prevista no artigo 5º da lei. Disposições também quanto aos demais artigos que peço por gentileza que vocês leiam, para entender o que no mínimo deve conter este plano diretor. E também um sistema de acompanhamento e de controle do que ali estiver estabelecido, que aí nós podemos falar até também da questão da fiscalização. Além do que é o mínimo que deve conter o plano diretor, os municípios, eles devem ter um cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis de ocorrência. Lembra daquelas situações diferenciadas? Deslizamentos, que vão trazer grandes impactos, inundações, processos geológicos ou hidrológicos. E aí vem o problema com parcelamento, uso e ocupação do solo. Por isso que essas regiões que podem sofrer com esses impactos ambientais, elas precisam prever no seu plano diretor estratégias, situações que podem ser situações que podem acontecer e como o município vai lidar com isso. Temos também aqui a situação desse mapeamento dessa área de deslizamento, impacto, inundação e tudo mais. E o planejamento de ações de intervenção preventiva para evitar que esses desastres ecológicos aconteçam e também a recalculação da população de área de risco.
Por exemplo, se eu tenho uma população que mora numa encosta e essa encosta tem um deslizamento, eu preciso que o poder público municipal esteja preparado para uma ação rápida, uma ação de realocação desta população em área segura. E o município tem que estar preparado para essas estratégias. Que mais? Medidas de drenagem urbana, necessária a prevenção. Então, vamos lá, drenagem urbana, necessária a prevenção e a mitigação de impactos e desastres. Diretrizes para regularização fundiária de assentamentos urbanos. Também, assim, previsão com áreas para habitação de interesse social e assim por diante, porque os municípios, eles também vão contar com os bairros irregulares, que no passado nós chamávamos de favela, e que o Estatuto de Cidade chama de bairro irregular. Socialmente, nós chamamos hoje a favela de comunidade, para que não atinjamos a integridade física e moral das pessoas que moram nela. Mas, juridicamente falando, em relação ao plano de desenvolvimento urbano, as favelas são chamadas de bairros irregulares. Por isso que o município também tem que estar preparado para esses assentamentos urbanos, para essas áreas de habitação de interesse social, ok? Assim como também, neste plano diretor, deve ter a identificação de diretrizes para a preservação e ocupação de áreas verdes, porque o município precisa se preocupar com isso aqui, ó, redução da impermeabilização dessas cidades. Cada vez que aumenta o desmatamento, aumenta deslizamentos, inundações, solo vai ficar prejudicado, lençol freático e assim por diante. Por isso que é muito importante que o município cuide de tudo isso. Assim, diz ainda que a identificação e o mapeamento dessas áreas de risco devem levar em conta as cartas geotécnicas, ou seja, os mapas. O conteúdo desse plano diretor deverá ser compatível com as disposições incertas nos planos de recursos hídricos. Muitas vezes, muitos municípios têm muitos rios, né? Nascentes de rios, minas d'água. Então, todos os recursos hídricos devem estar mapeados. Estes municípios também, eles devem adequar o plano diretor a possibilidades de revisões de tempos em tempos. Por quê? Muitas vezes se toma decisão para esse instrumento da política de desenvolvimento urbano, mas que precisa ser revisto, precisa ser modificado. Pensou que dava certo daquela maneira e agora não dá mais, precisamos modificar isso. Então tem que prever também um período para que possam ser feitas as revisões e qual seria o prazo legal para essas revisões. Temos aqui também que estes municípios deverão ter aqui um plano diretor aprovado, terão prazo de 5 anos para o seu encaminhamento para aprovação na Câmara. Geralmente, existe um bom período de discussão para a mudança de um plano diretor para o outro. Assim como também existe um bom período de discussão quando vai nascer o primeiro plano diretor daquele município. Por essa razão, a lei dá um prazo, né, para que esses municípios possam encaminhar o projeto, a minuta, para aprovação junto à Câmara Municipal, ok? O artigo 42B, ele vai falar que os municípios que pretendem ampliar o seu perímetro urbano após a data da publicação do plano diretor, tem que estabelecer um projeto mínimo. Existem muitas cidades que crescem com o tempo. Alguém já foi passear numa cidadezinha do interior, que era apenas a avenida da igreja e a outra avenida do comércio principal? As chamadas cidades de primeira, você engatou a segunda no carro, você saiu da cidade? Você já foi visitar uma cidade desta? Então, aqui seriam as cidades que tendem a crescer, elas tendem a se ampliar, a se desenvolver. Então, o plano diretor também tem que prever essas situações de ampliação do perímetro urbano, trazendo projetos. E estes projetos,
devem trazer a demarcação de um novo perímetro urbano, para onde os bairros podem se expandir, para onde essa cidade pode aumentar, delimitação dos trechos, e aí aqui esses trechos nós vamos falar aqui de áreas de controle especial, né? Porque temos aí que ver a questão do meio ambiente natural também, para que essa urbanização, né, essas restrições de urbanização possam acontecer de uma maneira que não prejudique o desenvolvimento da cidade. Definir diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, sistema viário, que são as ruas, avenidas, acessos, equipamentos e instalações públicas urbanas e sociais, aonde os bairros vão se desenvolver. Tanto que o plano diretor é um dos instrumentos da política municipal de desenvolvimento urbano. Nós temos também a lei de zoneamento ambiental, que vai definir o que pode ser construído aonde, a partir de uma delimitação de perímetro urbano, uma demarcação de perímetro urbano. Poxa, alguns de vocês devem estar falando, professora, não tinha a menor ideia de que a cidade tivesse que ter tudo isso planejado e no papel, através de uma lei municipal. Sim, a cidade tem que ter tudo isso muito bem planejado. E assim, quando existe a questão política, todo cidadão teria o direito de exigir dos seus governantes que eles cumprissem com o que está determinado no plano diretor. E quando este plano diretor é desrespeitado, através das associações, por exemplo, a população tem uma fala coletiva, onde ela pode exigir que efetivamente seja cumprido o plano traçado. Por isso que ele chama de plano diretor, o plano que vai ser traçado, a rota que vai ser traçada para o desenvolvimento daquela cidade, certo? O que mais? Vamos definir aqui os perímetros, definição de parâmetros, de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade dos usos e contribuições de geração de emprego e de renda. Eu não posso me preocupar só com as casas, eu tenho que me preocupar aonde esse município vai permitir que se instale a indústria e o comércio. Previsão de áreas para habitação de interesse social, porque vocês sabem que o município também tem que se preocupar com isso. Definição e diretrizes de instrumentos específicos para a proteção ambiental, patrimônio natural, histórico e cultural. Aqui também tem as áreas a serem preservadas. E ainda mecanismos para distribuição dos ônus, aquilo que deu errado, né? Dessa expansão urbana e recuperação. Aqui a expansão e recuperação para a coletividade de valorização mobiliária. O município não pode deixar qualquer coisa ser construída de qualquer jeito, porque a terra, o solo urbano, a área urbana, ela tem valor comercial. Então você vai comprar um terreno. Qual é a primeira pergunta a ser feita? Quanto vale o metro quadrado do terreno naquele bairro? Então, se eu permito que esse município se desenvolva de uma maneira desordenada, eu preciso traçar planos de recuperação desse desenvolvimento desordenado, porque eu com certeza vou afetar a valorização imobiliária, o quanto vai valer os bens naquele bairro, né, que cresceu, por exemplo, de uma maneira desordenada. Por isso, aqui nós temos que primeiro nasce um projeto específico em relação ao plano diretor, que deve ser instituído por uma lei municipal, por isso o prazo para apresentar para a Câmara Municipal, e atender às diretrizes deste plano diretor. Quando o plano diretor completar essas exigências, então o município fica dispensado de elaborar um projeto específico para essas questões da ocupação do solo, ok? Aí partimos para outro assunto, que é a gestão democrática da cidade. Este capítulo, especificamente iniciando aqui no artigo 39, ele vai trazer as diretrizes gerais, o que o município tem que seguir para preparar o seu plano diretor. E eu escolhi para conversar com vocês especificamente sobre o plano diretor da cidade de Guarulhos.
Quando se fala de plano diretor de um município, nós vamos tentar enxergar o que está na lei, no Estatuto da Cidade, que cada município deve cumprir tendo o seu plano diretor. Nós devemos enxergar estas informações aonde? No plano diretor daquela cidade. E eu escolhi a cidade aonde eu moro e a cidade aonde eu também exerço algumas das minhas atividades econômicas, que é o município da cidade de Guarulhos. Então, vamos lá, eu já compartilhei com vocês esta informação, que é o plano diretor da cidade. Aqui eu mandei para vocês em PDF, aqui ele está em Word, justamente para que vocês possam me acompanhar. Como disse, é uma lei municipal, então aqui o plano diretor vigente da cidade de Guarulhos é a Lei 7.730, de 4 de junho de 2019. Aqui ele substitui um projeto de lei, que era de 2018, que é de autoria do Poder Executivo Municipal. Aqui esta lei, ela institui o plano diretor do município de Guarulhos, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e revoga os planos diretores anteriores. O prefeito da cidade de Guarulhos, no uso das suas atribuições, que lhe confere o inciso 6 do artigo 63 da Lei Orgânica Municipal, sanciona e promulga a seguinte lei. E aí ele traz o plano diretor da cidade de Guarulhos. Hoje eu vou mostrar para vocês o que é que trata este plano diretor, tópico a tópico. E depois, na nossa próxima aula, nós vamos escolher algumas particularidades para continuar falando deste plano diretor, tudo bem? Então, vamos lá. No nosso título 1, temos dos princípios e objetivos. Começando no capítulo 1, com os princípios que vão nortear o quê? O plano diretor do município da cidade de Guarulhos. Olha aqui, ó, como disse lá no Estatuto da Cidade, é o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano e expansão urbana, integrando o quê? Um processo de planejamento urbano municipal. Vai ser necessário que vocês leiam, tá bom? Para vocês irem encontrando o que eu estou dizendo. Aquelas diretrizes gerais que estão lá no Estatuto da Cidade têm que ser identificadas aqui nesta lei municipal, que é o plano diretor. Dentre os princípios, olha lá, igualdade, direitos sociais, direito à cidade, funções sociais da cidade, funções sociais da propriedade, sustentabilidade urbana, gestão democrática e integração metropolitana. Esses são os princípios que vão nortear a política de desenvolvimento do município de Guarulhos. E aí eles vêm nos próximos parágrafos explicando sobre eles, um a um. Depois, a propriedade para que cumpra a sua função social. Observem todos os incisos, o que é que a propriedade tem que respeitar para que ela cumpra a função social. Aí, caminhamos para o capítulo 2, dos objetivos. Aqui é uma política de desenvolvimento urbano que tem por objetivo, olha lá, ordenar e garantir as funções sociais da cidade e da propriedade urbana, estimular ações locais articuladas entre as instituições públicas municipais, estaduais e federais, além do setor privado, da sociedade civil e buscam em comum. Aí vocês devem ler todos os objetivos do município de Guarulhos. Caminhando aqui mais adiante, vamos para o capítulo 2, das diretrizes. Este plano diretor traça rota. Então, quais são as diretrizes desse desenvolvimento desta cidade? Vamos ver, por exemplo, como é que eu faço a contenção do crescimento urbano desordenado? Como é que podem crescer os bairros da cidade de Guarulhos? De que maneira o município vai cuidar deste crescimento urbano? E aí vocês vão ler todos os incisos que estão relacionados às diretrizes. Caminhando mais um tantinho, vamos mudar o título. Título: Ordenamento Territorial.
A parte nevrálgica de todo município é o controle da sua área territorial, até porque é uma área de desenvolvimento que precisa de um controle muito grande. Por isso, esse ordenamento, ele vem por mapas, que traz elementos estruturadores dos territórios. Eu tenho aqui as áreas ambientais a serem protegidas, as áreas industrialmente consolidadas, as áreas de influência para aeroportuária e as rodovias. Além do desenvolvimento da cidade, o município tem que cuidar de tudo isso. Aí abre o capítulo 1, que vai falar das unidades e das estruturas do território. Vamos lendo aí, todo mundo caminhando. Vem aí as seções: macrozoneamento. Que mais? Macrozona da área ambiental protegida. Guarulhos tem bastante área ambiental a ser protegida. Depois nós temos a macrozona de amortecimento e qualificação urbana. Depois, macrozona de amortecimento e urbanização controlada. Depois, macrozona de amortecimento e requalificação ambiental. Mais, macrozona de área urbana consolidada, de dinamização, que mais? De reestruturação urbana e ambiental. Que mais? Rede ambiental urbana, rede hídrica. Que mais? Rede de atendimento ao saneamento ambiental. Ui, professora, quanta coisa! Sim, são muitas decisões que o município tem que cuidar. Sistema de áreas verdes e assim vai. Vamos mudar para o próximo capítulo. O próximo capítulo é o segundo, fala de instrumentos da política urbana. Quais são os instrumentos da política urbana que o município de Guarulhos vai adotar? E aí vem as seções. Função social e da propriedade, aí caminhamos. Parcelamento, edificação e utilização desse solo. Que mais? Vamos falar do imposto e predial urbano, que é o IPTU, e aí temos o IPTU progressivo no tempo, que ele vem como penalidade se você não utilizar a sua propriedade urbana de maneira adequada. Temos as desapropriações mediante pagamento da dívida pública. É necessário, às vezes, que o município faça desapropriações para que ele possa crescer, ou se instale nele, por exemplo, um aeroporto. Consórcios imobiliários, direito de perempção. Que mais? Temos aqui, estou caminhando com vocês para acompanharem a leitura do plano diretor. Arrecadação de bens abandonados, zonas especiais, que são as ZEIs, zonas especiais de interesse social. Que mais? Instrumentos de planejamento, financiamento e desenvolvimento urbano, direito de superfície, solo criado. Meu Deus, professora, quanta coisa! Transferência do direito de construir, operações urbanas consorciadas. E o que mais? Caminha aí mais para frente. Reajustamento de terrenos. Como é que eu faço aí a gestão urbana ambiental? Como é que se faz os estudos de impacto ambiental? Os relatórios de estudo de impacto ambiental. Temos aí o WAVE, que é o estudo de impacto de vizinhança para as construções que podem ser feitas. E aí mudamos o título novamente. Vamos para o sistema de planejamento municipal, onde ele vem primeiro com as suas disposições gerais. Como que esse sistema de planejamento vai acontecer? E aí vamos caminhar para o próximo capítulo, que é o sistema do município de planejamento territorial estratégico. O que mais? Aí vem as seções: parcelamento, uso e ocupação do solo, solo urbanos regionais, e aí muda o capítulo para sistema do município de projetos urbanos especiais. E aí vem as seções: sistema municipal de monitoramento urbano, e aqui é uma tarefa bem difícil para o município, mas tem que ser feita. Sistema de informações municipais. Estou indo só nos capítulos, como vocês estão vendo.
obrigando vocês a passearem pela lei todinha, que tem 43 páginas dentro do Word, ok? Sistema Município de Participação Popular, que tem também as suas seções, que são os fundos, como eu havia mencionado, todos eles. E aí, caminhando aqui para o final, que são as políticas setoriais. Aqui vamos falar do abastecimento, esgoto, drenagem, coleta de resíduos, turismo, habitação, saúde, lazer, cultura, esporte, segurança. Todas as secretarias aqui em Guarulhos funcionam por secretarias. Então, todos os planos municipais para cada uma das secretarias. E as disposições finais e transitórias. Ufa! Eu achei que a senhora não ia parar de falar nunca mais. É mais ou menos assim. É por isso que muitos de vocês que gostam da política, em especial a política municipal, estadual, vocês devem conhecer a legislação ambiental daquele município. É uma ferramenta importantíssima para que você possa apresentar projetos políticos na sua candidatura. Então, é por isso que muita gente que gosta da política vem fazer o direito, vem estudar direito para conhecer a legislação. E eu tenho uma opinião pessoal e eu respeito a sua se for diferente da minha. Na minha opinião, todos os políticos, seja vereador, deputado, estadual, federal, todos deveriam ter a faculdade de direito, todos deveriam ser formados em direito, porque são representantes do povo e deveriam conhecer essas legislações e saber interpretá-las, que é fundamental isso, até porque para poder cumprir com aquilo que é prometido nas campanhas eleitorais. Espero ter ajudado você a conhecer esse instrumento da política urbana tão importante, porque todos nós vivemos nos municípios espalhados pelo Brasil todo, e assim vocês terem essa condição de estudar mais especificamente o plano diretor da cidade de Guarulhos. Obrigada pela sua atenção e até a nossa próxima aula.